Fala aí. Queria saber com quem o Pablo Marçal pagaria uma grana pra almoçar. Com quem? Boa pergunta, hein? Eu sei, Maurício. Pergunta do anota internauta. Anota o corte. Cara, eu pagaria qualquer valor com qualquer pessoa que tivesse um código que é importante eu destravar para ir pro meu próximo nível. Mas pessoa, fala uma pessoa. Cara, Um nome bom. talvez um cara que tenha um código que me faça cumprir esse chamado meu político. Porque é um chamado, isso não é uma parada. Ai, acordei querendo me fuder. Isso não é coisa de gente fazer isso. Assim como a pessoa não acorda com vontade de perdoar ninguém, né, mano? É uma decisão, né? Só que o político não é uma parada que eu coloquei dentro de mim assim, eu quero. É um chamado. Se quiser, depois eu te explico isso. Qualquer pessoa que tem um código que eu não consegui ainda interpretar, ler ou viver, eu pagaria qualquer valor. Um cara, um destaque do meio político, assim. Não, assim, não é pra tirar foto, tô nem aí pra isso. Então, por exemplo, vamos lá, você é um cara que critica. Se fosse pra sentar com o Trump agora, ele cobrar $1 milhão no almoço, eu pago. Beleza. E ele me respondeu algumas perguntas, é o suficiente. Eu dou conta de usar o network pra chegar nele, ele é bem aberto, que é do mundo empresarial, tem amigos em comum, mas eu pagaria. Pagaria por quê? Porque o que eu quero buscar aqui na nossa nação, ele carrega lá, ele caiu e agora vai voltar, então ele tem um código ali do fracasso absurdo. Sim. Ele é um cara que tem meu perfil, ou eu tenho o perfil dele, que depois Por falar, exemplo, Marçal acha que é... Mas eu vou te jogar uma provocação. Pode jogar. O Lula foi esse cara. Cara, eu almoçaria com o Lula, mas aí eu ia usar cota, né, pra pagar o almoço. Eu não ia pagar com o meu dinheiro, eu ia usar cota, de alguma cota que ele... Mas não seria importante você bater um papo com o Lula sobre Cara, tudo aquilo que ser. o Lula tem pra te ensinar Claro, também? claro. Cara, quando eu for presidente, se o Lula estiver vivo ainda, eu de verdade quero sentar todos os ex-presidentes. Eu fui na casa do Sarney, procurei o Fernando Henrique Cardoso, tá? Não consegui, que ele estava passando uma cirurgia, não sei se ele teve um problema no fêmur, mas eu tive com o Fernando Collor de Mello. Eu fui pegar conselho com eles. E o que eles fui te falaram? atrás do Bolsonaro. Eu queria muito saber, sabe? Eu falo. O Sarney, eu perguntei qual que era o maior erro dele, né? O maior erro, segundo ele, é que ele foi bonzinho demais. O Collor, ele achou que ninguém nunca ia derrubar ele, os caras alertaram ele falou com a boca dele. Eu fui atrás desses códigos. Então o Sarney, me impressionei com ele. É foda quando você conhece alguém pela fama, principalmente negativo, você não sabe quem é. Fui na casa do Sarney, em Brasília. E ele me mostrou os livros, eu falei, cara, se eu não tiver doido aqui, eu acho que ele escreveu 120. Os caras ficam impressionados porque eu escrevi 50, o cara escreveu a maioria poesia, o cara é fudido. Aí você fala, pô, mas não é o que eu vi no jornal. Pega esse código. Nunca uma pessoa é o que você vê no jornal. Toda capa de revista ou foi paga pela própria pessoa para se promover ou foi paga pelo inimigo para derreter a imagem dela. Então você nunca acredita nessa porra. Nada contra, tá? E depois eu compro um jornal aí e vou vender a capa pra você não acha ruim não. O que eu quero que você entenda é o seguinte, o Sarney passou uma humanidade absurda, ele tá bem debilitado. Velhinho, né? A hora de ir embora, ele levantou, não precisa levantar não, presidente. O cara sempre chamou o cara, depois de 300 anos de presidente ainda por honraria, aí ele falou, a última coisa a envelhecer no homem é do pé até a cabeça. Quando eu parar de levantar, acabou tudo. Aí eu vi ele com essa calmaria, ele falou, tá ruim o Brasil do jeito que tá, é um brigando de cá, a gente não era desse jeito. Aí eu perguntei pra ele, se eu virar presidente, qual conselho você me dá? Ele falou, faz isso, não deixa esse... Eu levei isso com seriedade, Maurício. Ele foi muito ponderado. O Collor, cara, tem um negócio interessante. O Collor continua assim com aquele negócio que o povo até me chama, e eu tive compaixão dele, sabe? Ele tem aquela altivez de espírito, Sim, aquele negócio. sim. E ele... É o jeito dele, tomou muita pancada também, né? Não deve ser fácil pra um cara ser impeachmentado. Eu adoraria entrevistar o Collor. Cara, isso é Fernandinho? Adoraria. Então, cara, pega o avião, você entra lá, eu posso fazer o contato pra você chegar nisso. Vamos lá, queria Vai muito. lá, pô, O cara que foi presidente, como é que foi a história, independente de... Os caras têm medo de você. Meu piloto, por exemplo, eu tava vindo, ele, cara, toma cuidado com o Meirelles. Eu falei, cara, eu sinto outra coisa em relação. Eu falei pra ele, foi ou não foi? Seu piloto era o Samuel. E ele, não, eu não curto ele, porque ele isso e aquilo. Eu falei, maluco, vamos ver. Aí até ele perguntou na hora que eu posei, né? A gente pousou uns 4 minutos daqui de distância, aí ele falou assim, que hora que volta? Eu falei, vamos ver se ele aguenta a pressão. Ele acha que nós estamos trocando porrada aqui. Imagina, você tem que sair com o olho roxo. Falando, não, foi mano, o cara que me destruiu. Eu tô com imagina ver como é que tá o Meirelles. Não, então, pra você ver o que é a questão da pessoa ter uma percepção sobre você. Mas isso não temos controle. Aí beleza, sobre o Collor, eu percebi que a criação dele fez ele ser esse cara altivo, ele é um cara muito duro, ele não assume fraqueza de jeito nenhum, assim, é um absurdo. Eu queria muito bater esse papo. Não, eu vou te ajudar. Eu tenho o contato do assessor dele. E o conselho que ele te deu? O Collor foi o seguinte, ele
Ele contou a história de como foi ó, o processo dele. Ele tá ali com o charuto e tal, os caras falando, você vai ser impeachmentado. Ele falou, eu não acreditei. Então o parlamento, você não pode bater nele.